Depois de criar uma lista com termos a serem evitados em razão da igualdade de gênero, a Organização das Nações Unidas, a ONU, estaria elaborando um relatório com uma lista de países e líderes que são contrários à ideologia de gênero. Os dados devem ser apresentados ao Conselho dos Direitos Humanos. A pesquisa, liderada pelo ativista Victor Madrigal Borlos, defende que o gênero de uma pessoa está vinculado à construção social e que os significados atribuídos às diferenças sexuais e outras são criados socialmente. Ou seja, o ativista afirma que o gênero de uma pessoa não está associado necessariamente com o seu sexo biológico e diz reconhecer uma ampla gama de orientações sexuais e identidades de gênero. Embora a sua opinião não represente necessariamente a opinião da ONU, ele conta com o apoio da instituição para realizar suas atividades, inclusive essa pesquisa com os nomes de governos e instituições que não apoiam a identidade de gênero. O levantamento dá a entender que os discursos de proteção à família e tradições estão sendo usados para alimentar a violência e a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. E assim, o relatório documentaria esses discursos e apontaria o seu impacto sobre os direitos sexuais e reprodutivos no que se refere ao aborto. Para alcançar este objetivo, estão sendo realizadas perguntas sobre ações do Estado e das igrejas, questionando suas atitudes e as premissas que defendem. Só para se ter uma ideia, algumas das questões são: a educação sexual abrangente é ensinada nas escolas? Quem são os principais atores que argumentam que os defensores dos direitos humanos LGBT estão promovendo a chamada ideologia de gênero? O ativista, líder da pesquisa, afirma que pretende convencer a ONU sobre o papel fundamental da lei, das políticas públicas e do acesso à justiça na promoção da continuidade, da injustiça ou da mudança social. Embora elaborar uma lista de inimigos não seja o objetivo declarado da ONU, fica o questionamento sobre sua verdadeira intenção em mapear aqueles que concordam ou não com a ideologia de gênero, tema que faz parte de sua agenda. Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje. A ONU apoia estudo que cria lista de líderes no mundo todo que são contrários à ideologia de gênero. Você entendeu? A ONU está apoiando um estudo, uma compilação de nomes de todos os líderes na sociedade, de qualquer país, especialmente líderes religiosos, políticos, qualquer tipo de voz pública que se oponha, que seja contrária à ideologia de gênero. A pergunta é: para que esta lista? O que eles pretendem fazer com estes nomes? Ninguém faz uma lista, Bispo Adilson, para guardar na gaveta. Essa foi a primeira pergunta que me veio à cabeça também quando eu vi a matéria. Foi a primeira vez que eu vi a matéria agora, e a primeira pergunta, né, a curiosidade que a gente fica: para quê? Por que será? Por que razão uma lista como essa? Mas o que a gente percebe, o que está no ar, é que a gente caminha para uma ditadura. Ou seja, nós somos obrigados, ou você concorda com aquilo que determinadas pessoas pensam, ou então você é tido como o errado. A gente está chegando num ponto, num momento em que o certo virou errado e o errado virou certo. E isso é o que cheira, né? Quando a gente ouve falar que uma lista está sendo preparada com o nome de quem não concorda, o que dá a entender é que a gente está caminhando para uma ditadura. Censura, ditadura, controle, consequências, punições. O que vai acontecer com esses líderes? O que vai acontecer com
seja líder político, seja uma pessoa, um jornalista, seja uma pessoa religiosa de qualquer denominação, o que vai acontecer com esta pessoa que se diz oposta à ideologia de gênero, que, diga-se de passagem, é a maioria no momento. A maioria das pessoas. O problema é que as pessoas não têm a coragem, exatamente por atitudes como esta, de expor suas ideias publicamente. E nós não precisamos concordar com uma ideia ou com todas as ideias que se propõem a nós. As pessoas não precisam concordar com o evangélico, com uma religião, e tampouco precisa concordar, todos concordarem com a ideologia de gênero, que é uma ideologia absurda, não baseada na ciência, que o que está acontecendo é eles estão repetindo tantas vezes como aquela teoria, aquela máxima. Uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade, para que as pessoas acabem aceitando isso como fato. É porque a gente ainda vive uma geração conservadora. Isso tem sido visto através das eleições, enfim, tudo que vem acontecendo no mundo mostra que ainda vivemos numa geração conservadora. Mas aí vem o seguinte pensamento: e a próxima geração? Porque as crianças que vão tendo o primeiro contato com a mídia, com o mundo, com a escola, com os amigos, e ouvem isso, então passam a olhar para as pessoas que têm um pensamento contrário como se fossem pessoas do mal. Então, é uma maneira de massificar para fazer com que as pessoas, ou com que a sociedade engula aquilo que eles acreditam. E você que é uma pessoa que segue os princípios conservadores, você que é uma pessoa que segue os princípios da família, os princípios morais, que também é uma pessoa que, no caso dos cristãos, que sabe respeitar as diferenças dos outros. O cristão que segue os princípios da Bíblia sabe respeitar o próximo, mesmo quando ele não concorda, não é? Nós não estamos aqui levantando bandeiras contra a comunidade LGBT, contra as pessoas trans, pessoas que defendem a ideologia de gênero. Não, cada um na sua, cada um tem o direito de crer, de acreditar aquilo que quer. Então, nós respeitamos isso. Você que é uma pessoa que segue esses princípios morais, você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo nessa movimentação sociopolítica no mundo todo, que aos poucos vai ganhando espaço e vai se tornando uma imposição cultural, uma imposição daqui a pouco também social, que já é, e também uma imposição legal, onde você será silenciado e poderá sofrer sérias consequências se você não entrar no acordo com as ideologias que eles estão promovendo. Então fique atento, porque são nos momentos de eleições, nos momentos de escolher os líderes que estão com o poder e autoridade nas mãos, que você tem a oportunidade de fazer a sua voz ouvida. A quem você está apontando para te representar na autoridade, na cadeira de autoridade da sua cidade, estado ou país. Pense nisso. Bom, ainda dentro desse tema, agora nós vamos à França, né? Falamos da ONU, agora vamos à França. Veja só o que o ministro do Interior da França declarou recentemente sobre os evangélicos. Mais si vous me permettez... Pardon, il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin... Problema muito importante. Foi com essa expressão que o ministro de Interior da França, Gérald Darmanin, se referiu aos evangélicos. A declaração fez parte de uma entrevista dada para uma emissora local, onde o ministro teria dito: os evangélicos são um problema muito importante. Obviamente, não um problema da mesma natureza que o islamismo, que causa ataques terroristas e mortes. Contudo, não especificou que tipo de perigo os evangélicos representam à França. Outros líderes políticos do país também fizeram comparações entre as religiões radicais e o cristianismo evangélico.
Depois da declaração do ministro de Interior ter repercutido negativamente, seu assessor reconheceu que as expressões utilizadas foram infelizes. Podem dizer a respeito a casos muito específicos, mas não aos evangélicos em geral. E reforçou que não iria mais acontecer. Vale ressaltar que durante os últimos anos, o islamismo radical ganhou força na Europa e a França passou por diversos ataques terroristas que, inclusive, levaram pessoas à morte. Como foi o caso das 3 vítimas esfaqueadas dentro de uma igreja em outubro de 2020 e de um professor que foi decapitado após exibir uma charge de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. Os casos abriram espaço para a discussão da chamada Lei para Reforçar o Respeito pelos Princípios Republicanos. O projeto de lei aprovado em 16 de fevereiro prevê, por exemplo, o combate ao radicalismo através do controle do conteúdo ensinado nas mesquitas e em outros contextos, e proibir práticas vistas como contrárias aos valores da República Francesa. No ano passado, o primeiro-ministro da França chegou a afirmar em uma coletiva de imprensa que o projeto de lei não é um documento contra as religiões, nem contra a religião muçulmana, mas que era uma lei de liberdade, de proteção e de emancipação contra o fundamentalismo religioso. Contudo, o Conselho Nacional dos Evangélicos na França alertou que a medida pode abrir espaço para a restrição de liberdade de culto, inclusive no que se refere ao cristianismo. Assim, o Estado passaria a ter mais controle e vigilância sobre o que é pregado nas igrejas. A preocupação com a lei é crescente. Segundo portais de notícias da França, outros líderes já usaram versículos bíblicos a respeito do casamento ou do batismo de menores de idade para argumentar que o cristianismo estimula princípios antirrepublicanos. A lei agora vai ao Senado e deve ser votada entre março e abril deste ano. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de... A lei da República é superior às leis de Deus. Pois é, então a República se tornou religião, acima da religião. É uma religião superior. Né? É algo que eu também, essa matéria, aliás, eu não sabia dessa notícia, mas a gente vê que está tudo se afunilando, né? Uhum. Quando a gente analisa essas notícias à luz das Escrituras Sagradas e a gente acaba ligando os pontos, a matéria anterior a essa matéria, todo mundo sabe que os evangélicos são ordeiros, disciplinados, não são agressivos, é um povo que está sempre disposto a ajudar o seu próximo, é um povo caridoso. Então, quando ele faz essa comparação e diz que, não no sentido de que o evangélico mate ou cometa atentados, etc. e tal, mas que problema é esse? O que está por trás desse problema importante, dessa frase? Eu entendo que isso se liga à matéria anterior. Nós somos vistos, ou os evangélicos são vistos como um problema, porque tem uma visão diferente dessa visão de ideologia de gênero, essa forma moderna de se ver a vida, de condenar a família tradicional, e está dentro daquilo que a gente falou ainda há pouco. O certo virando errado, o errado sendo visto como certo. Então, e é mais um sinal de que nós estamos, de fato, de verdade, vendo o cumprimento das Escrituras e o final dos tempos. É bem verdade que todo governo tem um grande problema nas mãos de lidar com grupos extremistas, sejam eles quais forem, religiosos ou não. Como no caso da França e muitos países da Europa, que estão lidando com um grande problema hoje, que é o avanço do islamismo, que já em anos recentes, no passado recente, realizaram muitos ataques terroristas, inclusive na França, Inglaterra e outros lugares. Então é um problema grave, gravíssimo. Mas qual foi a última vez que você ouviu uma notícia que um grupo evangélico
tomou alguma atitude extremista, de violência, de destruição, em qualquer país, na França ou em qualquer país. Quando foi que você ouviu isso? Não é? Mas esta atitude discriminatória contra os cristãos é muito preocupante, como o Bispo Adilson disse, é algo que aponta para profecias sobre o final dos tempos. Nós estamos chegando a momentos em que será cada vez mais distinto aqueles que são verdadeiramente da fé daqueles que não são. E aqueles que são da fé serão a minoria e serão perseguidos oficialmente. Como Jesus disse, que haverão dias em que quem se livrar de um cristão, quem matar um cristão, vai achar que está fazendo um grande favor a Deus. Não é? E nós estamos aí vendo movimentações que apontam